Olá, boa noite, 10 horas e 10 minutos. Está no ar, ao vivo, mais uma entrevista Record Brasil em Discussão. O governo brasileiro perde um nome de peso. Marina Silva, eleita pela imprensa britânica como uma das 50 pessoas que podem ajudar a salvar o planeta, deixou o Ministério do Meio Ambiente. E saiu insatisfeita. Pediu demissão por carta, poucos dias depois de ver o programa da Amazônia Sustentável sob o comando de outro ministro, Mangabeira Unger, da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Hoje, numa entrevista coletiva, Marina Silva usou muitas metáforas, mas ficou claro que ela estava perdendo espaço, poder de decisão dentro do governo. Teve atritos com a atual chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, com o ministro da Agricultura, Reinaldo Stefanes, além de Mangabeira Unger. Mas Marina preferiu não culpar ninguém. Eu não posso dizer que o meu gesto é em função do doutor Mangabeira, porque o ministro Ediceu já coordenou esse processo, a ministra Dilma, o ministro Ciro Gomes coordenavam. Não é uma questão de pessoa, é uma questão de que você vai vendo um processo que cumulativamente as coisas estão andando, estão acontecendo e você percebe quando começa a ter uma estagnação. Eu acho que nós avançamos significativamente dando continuidade às medidas fortes e corajosas que o presidente assumiu, que eu já mencionei anteriormente, mas naquilo que é essencial para o enfrentamento desse problema agora, que é o eixo do desenvolvimento sustentável, do meu ponto de vista, a minha permanência já não estava mais agregando. E quando as pedras não se movem, você precisa fazer algo para mover as pedras. Se eu puder fazer uma síntese, a minha decisão é porque eu não senti que tivesse mais, as condições necessárias dentro do governo para continuar avançando com a agenda. Quais os efeitos da saída de Marina Silva para a preservação da Amazônia e para a política ambiental no país? O presidente Lula se apressou para assegurar: nada muda, e escolheu o ambientalista e petista Carlos Mink para o cargo. Mink também foi rápido, ainda nem tomou posse e já provocou polêmica, disparou críticas contra o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, que reagiu imediatamente. Daqui a pouco a gente conversa com o governador Blairo Maggi por telefone sobre essa primeira crise. E agora, para discutir todas estas questões ambientais, eu converso com o ambientalista Mário Mantovani, que é diretor da ONG SOS Mata Atlântica e líder da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional. E também falo com o advogado especialista em direito ambiental Fernando Pinheiro Pedro, ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo, consultor do Banco Mundial para o Meio Ambiente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Nossa conversa já começa, eu só quero convidar a você de casa para participar. Envie perguntas, a sua opinião para o nosso e-mail entrevistarecord@recordnewstv.com.br. Bom, a ministra falou ex-ministra agora, falou em estagnação, que todos entenderam como um esvaziamento político dentro do governo. Não havia mais condições de Marina Silva ficar? Por favor, Mário. Olha, realmente não havia. Eu acho que até demorou muito a saída da ministra. Ela postergou isso de forma a até criar novas crises, porque quando do final do primeiro mandato do presidente, essa crise já estava num limite. Tentou ainda no novo governo trazer algumas novas perspectivas, mas o fato que aquilo que a ministra havia proposto, de fazer transversalidade, de conversar com outros ministérios, acabou não acontecendo. Só para a gente explicar, para que todos entendam, quando fala em transversalidade, que todos os ministérios tivesse pensassem um pouco de meio ambiente, com a cabeça voltada para o meio ambiente. E acabou de novo ficando na conta do Ministério do Meio Ambiente todos os problemas. Então, a situação chegou num ponto tão grave que não era mais briga com o ministro. Qualquer situação, uma obra que tivesse parado na Amazônia, a culpa era do meio ambiente. Uma obra que uma empresa tivesse problema, a culpa era do meio ambiente. Então tudo estava colando já no Ministério. E isso foi um grande problema. Fernando, concorda ou discorda? Eu concordo que ela já foi tarde. Realmente ela já foi tarde. Acredito que comemora a saída dela, não? Eu comemoro a saída dela. Por quê? Porque eu respeito muito a Marina Silva, como senadora, como militante na área ambiental, na defesa do meio ambiente, mas como executiva, como chefe de equipe,
como participante de uma atividade importante que é de governo, onde as personalidades devem ser diminuídas em relação ao projeto objetivo do país, ela realmente não fez um bom papel. Qual foi o principal erro? Ela atrapalhou bastante o plano de desenvolvimento estabelecido economicamente pelo governo Lula. Acho que o plano de aceleração do crescimento, o programa, o PAC, poderia ter ido com muito mais tranquilidade nos últimos 2 anos, se ela não houvesse criado uma série de obstáculos, muitos deles, na verdade, voltados para atender a preceitos de ordem pessoal, ou seja, atender a princípios preservacionistas que ela guarda na sua cultura desde o início, mas que não batiam com o discurso do governo Lula. Mas não é essa a função de um ministro, uma ministra do meio ambiente? Não. Preservar o meio ambiente? Não, preservar o meio ambiente sim, Adriana, mas ela não estava preservando o meio ambiente. Nós tivemos quedas enormes no índice de manutenção das nossas florestas. Na verdade, nós tivemos um desmatamento, nós tivemos uma interrupção no desmatamento na região amazônica, muito mais ligado a uma quebra da safra da soja por 3 anos naquela região do que propriamente por uma ação eficaz do governo federal no controle do desmatamento. Nós temos um atraso de pelo menos 8 anos, e isso não é debitado só no atual governo federal, no anterior também de FHC, na apresentação de um projeto viável do país para a contenção da contribuição brasileira para as mudanças climáticas. Ela está saindo sem ter deixado um plano nacional de mudanças climáticas, sem ter instituído uma política nacional de mudanças climáticas. Ela foi em todas as conferências mundiais de mudanças do clima, foi incensada lá e saiu com um resultado absolutamente zero no que tange a efetivamente termos uma contribuição brasileira para a mudança do clima. Então, pelo que eu entendi, você acha que ela discursava mais do que agia? Bastante. Mário, lamenta ou comemora a saída de Marina? Olha, na realidade, eu acho que foi bom para a Marina ter saído, porque esse governo não tem uma proposta de governo para o meio ambiente. É um governo que está agora recebendo muito recurso. Não, o Brasil virou a bola da vez nessa economia globalizada. E do jeito que tinha esse desenvolvimento proposto pela Marina, de fazer sustentabilidade, isso não acontecia. Estava completamente deslocada dentro desse governo. Mas para o Brasil, é bom ou ruim a saída dela? Eu acho que é bom para o Brasil, foi péssimo, porque nós não vamos ter uma pessoa num governo que está tendo problemas críticos de ética. Como referência internacional. Como referência, tudo. Mas eu acho que nós vamos ter um problema sério agora, porque a Marina tinha essa mística, como o Antônio falou. Ela ia para uma reunião como essa, era incensada, mas o governo não dava a resposta. E não seria ela quem vai dar a resposta. Um ministro, ele tem um papel de agregar, de trazer as pessoas. E a Marina já não estava mais conseguindo fazer isso. Então, isso foi um problema para o meio ambiente, foi um problema para ela e um problema para o governo. Que a saída da ministra vai ajudar muito agora. Mas eu chamo a atenção para uma coisa. Nós temos está represada a demanda dessas obras e não vai poder dizer também que virou agora um liberou geral, porque se fizer um liberou geral nós vamos ter os problemas que tivemos de outras vezes. Então acho que foi um momento, precisava desse chacoalhão, é um freio de arrumação, vamos dizer assim. Nós temos hoje uma economia globalizada que é demandada, agora acabamos de ver aí a ministra da Alemanha dizendo, não vamos comprar o álcool porque estamos com dúvidas, e quem é que ia poder mostrar, olha, o nosso álcool é bem produzido, não derruba a floresta? Precisa de ter pulso, precisa ter alguém trazendo essa informação. Mas é importante nós observarmos o seguinte, há uma postura, este incensar da imagem da ministra, do ponto de vista internacional, é muito vinculada a interesses do bloco europeu econômico em elevar a moeda do carbono a altitudes impensadas, né, e reduzir as commodities ambientais, das quais o Brasil se destaca como um dos maiores países. Então, na verdade, muito cuidado com esse discurso internacional europeu, porque ele não corresponde efetivamente ao que se deve exigir hoje de uso de commodities ambientais. E nós temos um outro problema também. Lá fora é visto como uma coisa
é bonita, tá? Uma mulher da floresta, cria-se uma mística. Ex-seringueira. E isso não ajuda em nada. Militante com Chico Mendes. Nós temos... O ambientalista é visto como o biodesagradável, aquele que atrapalha tudo, e fica se criando essas questões. Então, na realidade, a Marina tinha esse capital ético, moral. Na realidade, quem perdeu muito foi o governo, que não tinha um projeto de meio ambiente para o país. E a Marina... que poderia até ter utilizado bem a ministra Marina Silva, no período em que ela estava à frente do poder, se tivesse estabelecido junto com ela uma equipe, né, um programa objetivo de governo onde esta imagem pudesse se encaixar. Isoladamente, isso fosse capitalizado, fosse capitalizado. Agora, quem errou mais? O governo, que então não soube aproveitar, utilizar dos bons serviços do conhecimento da Marina Silva, ou ela não conseguiu implementar o que desejaria? Os dois. Eu diria o país. E o país como um todo, porque há uma imagem no país de que o ambientalista é aquele indivíduo bonitinho, que gosta do verde, que vai no mato, que cuida muito bem da flor do campo. E o que nós temos em relação a essa questão? Nós temos uma imagem poética da questão ambiental que é totalmente desagregada da atividade econômica mundial. Quando nós falamos hoje em questão econômica, nós estamos falando em questão ambiental. Gestão ambiental no mundo todo é gestão econômica. E aqui, o governo brasileiro, e não é só o federal, os dos estados também, e de vários municípios. O governo, ele entende a questão ambiental como uma questão bonitinha, vai cuidar da floresta, abraçar árvore. E não se observa que a gestão ambiental hoje ela é intimamente vinculada ao desenvolvimento econômico. Então não é um assunto para militância, é um assunto para profissionais. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver mais um pedaço da entrevista coletiva que a ex-ministra Marina Silva deu hoje, falando sobre a situação dos licenciamentos, das licenças ambientais, que a gente já tocou aqui de leve. Então daqui a pouquinho a gente vê esse trecho, mas antes, rapidamente, em poucas palavras, o principal erro e o principal acerto da ministra Marina Silva como ministra. O principal erro foi continuar nesse segundo mandato. E o principal acerto ainda foi de acreditar que era possível fazer essa ligação entre todos os ministérios. Nós vamos ter que chegar aí, mas infelizmente com a presença dela já não era mais possível. Fernando. O principal acerto foi inserir o discurso ambientalista dentro de uma política de governo. E o principal erro foi manter o discurso ambientalista dentro de uma política de governo. Se explique melhor, por favor. Exatamente. Depois é o famoso paradoxo do mesmo discurso. Inserir não significa manter o mesmo discurso, ele tem que ser transformado. Se ela dizia que a questão devia ser transversal, não é uma espada única que não se modifica até o final de todos os órgãos e organismos de governo. Não, ela vai se transformando e vai sendo inserida nos discursos de cada setor. Você acha que faltou esse jogo de cintura, esse jogo político? Ela não teve nenhum jogo de cintura, nenhuma atividade política séria para inserir essa questão dentro dos programas setorizados de governo. Vamos então ouvir mais um trecho da entrevista de Marina Silva falando sobre as licenças ambientais. Um momento difícil, posso te dizer, foi a questão do Madeira. E naquele momento eu poderia sair e talvez até ficasse como, entre aspas, uma heroína. Porque a versão que ficaria para a sociedade é de que eu teria saído porque queriam passar por cima do licenciamento. Mas o presidente Lula, em nenhum momento, ele disse que era para dar a licença de qualquer jeito. Ele dizia, se precisa contratar o Sultan Ali, vamos contratar. Se precisa de buscar pessoas que sejam estudiosos de peixes, de mercúrio, vamos fazer. Bom, nesse trecho, Marina Silva fala das licenças ambientais para a construção das hidrelétricas no Rio Madeira. Bom, esse foi um problema dentro do governo que ficou claro que o presidente Lula estava ansioso, tinha pressa, e a ministra Dilma também parece que teria pressionado bastante. Ficou claro para todo mundo que a Marina era que emperrava. Se não andava, a culpa era da Marina. Era ou não era? Claro que não. Ela poderia ter sido mais rápida? Claro que não. O problema é de estrutura. O governo não tem uma estrutura ambiental. O IBAMA está
vem sendo dilapidado há muito tempo. Nós temos aí os órgãos ambientais dos estados cada vez mais enfraquecidos. Isso mostra que você hoje precisa fazer da licença um instrumento de gestão. Isso para o negócio é importante, para a economia é importante. O que nós vemos hoje são órgãos ambientais completamente destroçados. Hoje, quando o mundo exige que você tenha certificações, informações ambientais dos produtos, até daquele que está na prateleira do supermercado, nós hoje temos mais técnicos sendo formados fora do governo, nas empresas, nos órgãos de gestão, nas universidades, e o governo não adaptou-se a isso. Hoje, se você entra num órgão ambiental, é deprimente, não tem um computador para um técnico trabalhar. Então, na realidade, você acusar a Marina disso é você pôr uma conta que não era dela. E aí começou a pegar, esse é que é o pior negócio de tudo. Então, começou a ficar na... Talvez. Olha, nós fizemos, na questão específica das hidrelétricas, o Banco Mundial se preocupou em fazer um estudo específico, uma consultoria específica no que tange a questão do estágio do licenciamento ambiental para obras de hidrelétricas, de energia. Aliás, você foi um dos consultados, né? A gente integrou a equipe que fez a consultoria desse relatório do banco. Foi a primeira vez que um organismo multilateral internacional desta categoria se preocupou em analisar uma estrutura de licenciamento em um país. Ou seja, há uma demonstração de que o licenciamento ambiental em território brasileiro é um fator de deseconomia. Agora, não é um para a questão das hidrelétricas. Não é um problema de legislação? É um problema de entendimento da legislação. E a legislação dá autonomia. A legislação tem uma questão estrutural interna dela, mas a forma dela ser aplicada é mais importante. Neste campo, eu acho que houve uma diferença entre o discurso da ministra de início, que era o Ministério do Meio Ambiente não vai impedir, vai dizer como fazer. Não é isso que era o discurso, que é o discurso do Lula. Primeiro discurso. Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo que vinha esse discurso, a estrutura de licenciamento que deveria ter sido montada para agilizar... Não foi montada. Não foi montada. O pior orçamento do governo é o do meio ambiente. Quase empata com o da cultura. E você está falando de economia. Você não pode colocar um Ministério de Desenvolvimento, um Ministério vamos pegar aí... Da Agricultura. Da Agricultura, todos esses ministérios com grande enforcement, com grande demanda... E cair no funil do licenciamento. E cair no funilzinho. Era claro que ia ser um conflito. Poucos computadores. Ia ser um conflito. Então, você concorda que tem até um discurso grave aí, até que a ministra, de certa maneira, ela não conseguiu desatar esse nó. Né? Licenciamento ambiental não é obstáculo para empreendimentos. É garantia, é suporte para os empreendimentos. Eu digo o quê, e o governo diz como e onde. E esse tipo de questionamento, no discurso, durante todo o período de gestão da Marina Silva, não foi devidamente respondido. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa. Legal. Daqui a pouco, a primeira polêmica de Carlos Mink, o novo ministro do Meio Ambiente. Ele já disparou críticas contra o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi. A gente volta daqui a pouco, em 3 minutos. Até já.